Bom dia, galera! Tudo bem? Tudo certinho? Estamos aí na segunda parte da nossa aula. Vamos falar agora sobre unidades de comprimento, certo? Então, as unidades de comprimento, elas fazem parte do sistema internacional que utiliza o metro como medida fundamental. Então, o metro é a nossa medida fundamental. É a partir do metro que nós vamos ter as outras unidades de medida e que nós vamos saber quanto cada uma vale, certo? Ali na apostila de vocês vão encontrar o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Eu acrescentei uma a mais aqui, se você quiser anotar seria bom. Eu acrescentei a milha. Nós usamos muito pouco a milha no Brasil. Na verdade, no Brasil nós usamos mais o quilômetro. Mas você vê séries, você vê filmes e você vai ver que lá nos Estados Unidos eles utilizam muito a milha. Então você vai ver que no Brasil o limite de velocidade, por exemplo, é 80 km por hora. Lá nos Estados Unidos vai ser 50 milhas por hora. Então, quanto vale uma milha? Uma milha equivale a 1.609 metros e 34 centímetros. Ou 1.609 metros, para ser mais exatos, para ser mais exato, né? 1.609 metros e 344. 3 casas aí depois da vírgula, certo? Então, essa é a questão, tá? Nós vamos ter aí a milha como sendo praticamente 1.600 metros. Em alguns pontos você vai ver milha de 1.750 metros. Mas enfim, é uma medida muito pouco usada. É mais lá nos Estados Unidos mesmo que eles usam a milha. Só para uma questão de curiosidade aqui. Então, quanto que vale um quilômetro? Um quilômetro equivale a 1.000 metros. Um hectômetro equivale a 100 metros. Um decâmetro equivale a 10 metros. Um decímetro equivale a 0,1 metros. Um centímetro equivale a 0,01 metros e um milímetro equivale então a 0,001 metros, certo? Aí. Como que eu vou ler então uma unidade de comprimento? Uma unidade de comprimento, para fazer a leitura de uma medida de comprimento, eu preciso lembrar alguns detalhes. Então, se eu vou fazer a leitura de uma medida de comprimento com partes decimais, eu preciso primeiro lembrar a ordem das medidas, localizar a parte inteira da medida, que é o algarismo antes da vírgula, e posicionar todos os algarismos de acordo com a sequência das unidades. Vamos ver um exemplo? Vamos lá, fica mais fácil para a gente ver o exemplo. Olha só. Se eu quero ver a altura de alguém, vamos supor que esse cidadão tenha 1,68 de altura. Bom, esse 1 é o quê? O algarismo que eu tenho antes da vírgula. Ele é 1 metro, certo? Então eu vou posicionar aqui na minha tabelinha aqui, ó, na nossa tabelinha aqui, ó, eu vou posicionar esse 1 aqui, ó, embaixo do metro. 1, eu tenho 6 decímetros e 8 centímetros. Então, na verdade, como que eu vou fazer a leitura disso aqui? Eu vou ler da seguinte maneira: 1 metro e 68 centímetros. Simples, né? Fácil, vocês já sabem fazer isso. Mas a gente só está dando uma explicaçãozinha aqui, um pouco mais teórica para isso, certo? Então, vamos lá. Primeiro exercício nosso dessas unidades de comprimento, tá? Um quadrado apresenta um perímetro igual a 32 centímetros. Qual é a medida de cada lado? Bom, se é um quadrado, eu já sei que para eu calcular o perímetro do quadrado, eu vou lembrar lá das minhas aulas de matemática, e o perímetro do quadrado é igual a lado, mais lado, mais lado, mais lado. Se fosse um retângulo, é outra fórmula. Se fosse um triângulo, é outra fórmula. Ah, eu não me lembro das fórmulas. Gente, Google. Hoje em dia tudo é Google. Vai lá na internet e busca a fórmula se você não sabe de cor. Mas nesse caso, nós já temos a fórmula aqui. Então o perímetro é igual a lado, mais lado, mais lado, mais lado. Ou seja, perímetro é igual a 4 vezes o lado. Se o perímetro é igual a 4 vezes o lado, e eu sei que o meu perímetro, nesse caso, o exercício está me dizendo que é 32 centímetros, então eu sei que 32 é igual a 4 vezes L. Logo, o 4 está multiplicando, vai passar para cá dividindo, eu tenho 32 dividido por 4 igual a L. Então o meu lado, né, qual é a medida de cada lado? O meu lado equivale a 8 centímetros, porque é a mesma unidade da medida do perímetro. Beleza, pessoal?
Esse é o nosso primeiro exercício aí de unidades de comprimento. Agora eu quero que vocês façam os exercícios da nossa apostila sobre as unidades de comprimento, tá? Pode fazer os exercícios ali na sequência, certo? E aí, depois de feitos os exercícios, então você pode dar um pause na aula agora, fazer os exercícios das unidades de comprimento, e nós vamos para as unidades de massa. Vamos estudar as unidades de massa agora já na sequência, beleza? Dá um pause, faz os exercícios. Ok? Fizeram os exercícios? Beleza, parabéns, show de bola. Agora pega aí, unidades de massa. Vamos ver quais são as nossas unidades de massa. O nosso Sistema Internacional de Medidas usa o grama como unidade de massa fundamental, padrão. A nossa base vai ser o grama. Existem medidas maiores e menores que o grama, que são quilograma, hectograma, decagrama, decigrama, centigrama e miligrama. Essas são as unidades básicas de medida a partir do grama. Vamos ver como é que elas ficam organizadinhas? Olha só, então eu tenho o quilograma, tenho o hectograma, o decagrama, o grama, o decigrama e o que mais? Vamos lá? Centigrama e miligrama. Tá aí todas as nossas unidades de medida. Centigrama e miligrama. Tá tudo aqui. Agora, como que eu vou fazer a leitura disso? Vamos supor que eu tenha 1.500 quilos. Então eu vou posicionar da mesma forma que eu fiz lá. 1.500 quilos, eu coloco 1 aqui embaixo do quilo, e aí eu vou ter o 500 aqui. 1.500 gramas, então eu terei 1.500 aqui, ó. 1 quilo aqui, 5 hectogramas, 0 decagramas, 0 gramas. Então eu tenho 1 quilo e 500 gramas, certo? Isso aqui é só para basear. Vocês já sabem, vocês já viram isso. Entenderam? Concordam? Vocês sabem fazer isso. Já está na cabeça de vocês já há muito tempo. Nós só estamos relembrando. Existem outras unidades de medida de massa. Nós temos a arroba, que são 15 quilos. Nós temos a tonelada, que são 1.000 quilos. E temos o megaton, que são 1.000 toneladas ou 1 milhão de quilos. Entenderam? Então, voltando aqui para a nossa tabelinha, tá? Quilo, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Qual que nós usamos mais? Normalmente nós vamos usar o quilo, vamos usar o grama e vamos usar o miligrama. Né? Normalmente nós usamos essas três. As outras a gente tem aí mais só para conhecimento mesmo, em outras situações que são usadas. Mas nós, na nossa questão comercial, que é o que nós estamos aqui, vamos focar no quilograma, no grama e no miligrama. Entenderam? Então você vai lá comprar um pacotinho de tempero, você vai ver que ele está em gramas. Você vai comprar um pacote de arroz, eles são 5 quilos. Você vai comprar ração para o teu cachorro, é em quilo, certo? Agora, se você for comprar gado, você vai comprar em arroba. Se você for comprar o gado vivo, o boi vivo, você vai comprar em arroba. Você já não compra, dificilmente você vai comprar em quilo. Normalmente você vai comprar em arroba. Inclusive lá no Globo Rural, se você fez de manhã, né, você vai ver que eles dizem quanto que está custando a arroba do boi. Uma arroba equivale a 15 quilos, certo? Então, dependendo da atividade comercial que nós vamos exercer, nós vamos usar o quilo, vamos usar a tonelada ou vamos usar a arroba. Vai ter uma série de variações aí dentro da atividade que nós formos exercer, certo? Então, se nós temos 1,5 kg, nós vamos ter aqui, ó, 1 kg, né, mais 5 hectogramas é 1,5 kg. Ou então nós temos 1 kg e 500 gramas, né? É assim que a gente vai verificar e fazer a leitura dessa unidade de medida, certo? Vamos fazer um exercício para fixar então? Veja só. Quantos quilogramas pesa um boi de 30 arrobas? Se eu tenho um boi e ele pesa 30 arrobas, quantos quilos ele pesa, afinal de contas? Regrinha de 3 básica. Se uma arroba equivale a 15 quilos, 30 arrobas é igual a x. E x vai ser igual a 30 vezes 15, né? Porque o 15 que está aqui, o 15 que está aqui vai multiplicar
o 30, né? Vou multiplicar em x, lembra da regrinha X-Men, né? Lembra do xzinho, regrinha de 3 vai ser x. Né? Vou multiplicar em x, ó. 1 vezes x, 15 vezes 30. Estou multiplicando em x. Então, x é igual a 30 vezes 15. X é igual a 450 e a minha resposta, então, é 450 quilos. Se eu tenho 30 arrobas são iguais a 450 quilos. Perfeito, pessoal? Certinho? Então, agora vai lá para a apostila e faz os exercícios que está na nossa apostila sobre unidades de massa. Valeu, pessoal? Terminou todos os exercícios? Manda tudo por e-mail para nós, ok? Nos encontramos na próxima aula. Um abraço para todos, até mais.